Saudações rubro-negras, começando mais um horário rubro-negro. E eu tô aqui para falar hoje sobre a situação, que se encontra o Flamengo no Campeonato Carioca. Tô gravando esse vídeo quinta-feira, ontem mesmo a gente empatou contra o Inter, que era um jogo que tipo assim, gente, se a gente ganhasse ia ter uma esperança a mais pra gente ter um pouco mais de confiança para esse Flamengo jogar contra o Sampaio Corrêa pelo Campeonato Carioca pela última rodada, na fase de grupos. Gente, o Flamengo tá com 4 pontos, fez um péssimo Campeonato Carioca, péssimo mesmo. Fez um campeonato extremamente, entrou e jogou no campeonato extremamente com um nível de incompetência muito grande mesmo. O Flamengo não soube aproveitar a base, até porque a base só tropeçou, teve 2 derrotas e empatou. O Flamengo, cara, em níveis gerais, eu vou falar todos os jogos que o Flamengo teve nesse ano de 2026 até o dia de hoje, dia 5 de fevereiro. Cara, jogou contra a Portuguesa, empatou 1-1. Jogou contra o Bangu, perdeu de 2-1. Jogou contra o Volta Redonda, uma derrota humilhante pelo Volta Redonda de 3-0. Jogou contra o Vasco, a gente ganhou. Beleza. Agora vai vendo essa sequência de jogos importantes que o Flamengo perdeu e deixou de receber 3 pontos. E além disso, perdemos título. Prestem atenção. Fluminense. Perdemos 2-1. Primeira rodada do Brasileirão contra o São Paulo. Perdemos 2-1 também. E foi de uma maneira mais humilhante ainda porque foi de virada. Contra o Corinthians, perdemos a Supercopa. Contra o Inter, tropeça com um time que estava brigando para não ser rebaixado ano passado. Rapaziada, o Flamengo, cara, a minha impressão, falando sério, é que esse time, cara, tá lá no Catar ainda, cara. Eu acho que o Flamengo dormiu lá a partir do jogo do PSG. O time não voltou de lá. O time tá com a cabeça lá ainda. O time não tá com a cabeça do Brasileirão aqui. É o que eu acho, tá? É o que eu acho. E o que eu acho também é que não sei, cara. Porque o futebol que o Flamengo tá apresentando, um futebol tão minimamente medíocre, um futebol tão medíocre, rapaziada, que isso, cara? O jogo do Inter, cara, o Flamengo ligou mais pro marketing que o Paquetá ia voltar pro Maracanã, fazer a reestreia. Eles deu mais atenção a isso do que pro próprio jogo. É o que eu acho. E o Paquetá não jogou bem. O Paquetá dava pra ver que ele estava com medo de jogar. Ele tava... a cabeça dele tava falando, eu tenho que acertar tudo. Só que quando a bola ficava no pé dele, cara, ele tinha uma dificuldade, eu não sei se ele ficou nervoso. E outra coisa, rapaziada, vamos parar, falando sério, vamos parar de defender o Pedro. O Pedro não tá se movimentando em campo, gente. Não tá, gente. Não tá. O Bruno Henrique, se eu não assistisse o jogo, na minha opinião, eu nem saberia que o Bruno Henrique foi titular no time. Porque o Bruno Henrique nem apareceu em campo. O Emerson Royal também mostra um nível. O futebol que ele tem não é esse mínimo futebol que ele está apresentando no Flamengo. Desculpa. Não. O Flamengo tem vários jogadores bons, mas ontem, realmente, na minha opinião, Pulgar não jogou bem.
O De La Cruz não jogou bem. O Emerson Royal não jogou bem. Cara, o Flamengo tem que ficar esperto. Tem que ficar esperto, cara, porque se vacilar, perde o Campeonato Carioca e perde a Recopa, que tá logo aí, velho, dia 19. Ô, gente, deixa aí seus comentários aí. Na minha opinião sobre a respeito do Campeonato Carioca, eu acho que o Flamengo consegue sim se livrar do quadrangular para não ser rebaixado do Campeonato Carioca, que já é uma vergonha, mas tem que ser falado sobre a incompetência, tem que ser falado mesmo. Tem que ser falado sobre a incompetência desse time, o futebol que esse time está apresentando. E o Felipe Luiz falou na coletiva, a torcida tem total direito de vaiar e questionar. E tem total mesmo, ainda bem que ele sabe disso. Porque o time não tá apresentando um futebol bom, rapaziada. Não tá apresentando um futebol bom. E se bobear, não sei se conseguimos ganhar contra o La Luz. Falando sério, gente. Falando sério, se o time não acordar... E, rapaziada, na questão do Sampaio Corrêa, gente, obrigação, né, rapaziada? Fala a verdade aí. Obrigação ganhar esse jogo. De tanta burrada que fez nos últimos jogos, tem que ganhar do Sampaio Corrêa sábado, gente. Falando sério. Se não ganhar, eu não aceito nem empatar com um time desse. Porque em condições de elenco, coisas financeiras, cara, o Flamengo dá um baile no Sampaio Corrêa, gente. Então, rapaziada, é isso aí. Esperamos que o Flamengo apresente um bom futebol, que é o que todos nós estamos esperando. E fiquem com Deus e até a próxima.